E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje sobre se o Max Eberl, que é o diretor esportivo do Bayern de Munique, vai ou não ser demitido. E esse assunto é muito importante e talvez alguns de vocês até estejam um pouco inteirados no que está acontecendo, porque essa janela de transferências do Bayern foi um terror. Eu fiz um vídeo no qual o título tava lá que a janela foi humilhante. E daí essa parte do humilhante não tem muito a ver com os jogadores contratados, mas com o caminho para as contratações. Foi uma janela muito atrapalhada do Bayern. Então vamos comentar se o Max Eberl merece ou não ser demitido e se ele for demitido, quem pode ser o substituto? Vocês já devem ter visto que é o Marcus Krösche. Vamos comentar um pouco sobre uma possível chegada dele. Só queria pedir antes, se vocês gostam do meu canal, por favor se inscrevam, deixem o like, compartilhem e podem comentar à vontade, sempre tendo respeito. Começando aqui, as notícias do Max Eberl que eu trouxe aqui, que eu separei nesse vídeo, são do dia 1 e 2 de setembro. Então já faz alguns dias, mas eu só tive tempo para gravar esse vídeo agora. Mas também são notícias bem quentes, tá? Não tá faltando nada aqui. Naquele momento, saiu notícia dizendo que o Conselho de Supervisão estava preocupado que o Max Eberl poderia se demitir depois dessa janela de transferências totalmente caótica. Tá escrito aqui. E o que acontece? Essa impressão que o Conselho de Supervisão do Bayern teve em relação ao Eberl, eles tiveram vendo o Eberl. O Eberl estava dando essa impressão de que ele poderia se demitir. Então, isso que estava saindo, e se ele realmente saísse do Bayern, o conselho executivo do Bayern, que hoje tem três pessoas, que é o Eberl, o Dresden e o Dietrich, ficaria só com o Dresden, porque o Dietrich, que é o CFO, ele tá deixando o clube. Então, seria um grande problema do Bayern, porque o conselho executivo, que hoje tem três pessoas, ficaria só com um, que é o Dresden. E daí, tem aqui até, que eu separei pra vocês. Isso aqui é um grande problema, porque se o Eberl acabar sendo demitido, ou se demitir, qual que seria o plano do Bayern? Manter o Dresden nas finanças, também procurar mais um especialista em marketing e patrocínios, que era a função do Dietrich, e trazer mais um diretor esportivo para substituir o Eberl. Tá? Então, essa é a situação. Então, talvez a linguagem corporal ou o jeito que o Eberl estava se expressando estava dando a entender que ele poderia se demitir depois de uma janela tão ruim. E daí, aí só. Também estão falando que tem um boato dentro do Bayern de que o Eberl pode ser demitido em outubro. Vamos ver, né? Estamos a um mês de outubro, pode ser que aconteça. Vamos acompanhar. E recentemente, aqui, ó, houve opiniões positivas dentro do clube sobre o trabalho do Eberl. Então parece que a opinião dentro do Bayern sobre o Eberl tá um pouco melhor agora. Mas a perspectiva do Eberl foi o conselho de supervisão que dificultou seu trabalho com as medidas de austeridade impostas e a política de apenas empréstimos no final da janela de transferências. Ou seja, esse rumor de que o Eberl pode se demitir tá vindo muito dessa sensação de que o Eberl tá chateado e pé da vida e não deixaram ele fazer o trabalho dele. Já venho falando com vocês isso há um tempo. E o Eberl também sente que, tanto publicamente quanto internamente, ele sempre é o responsabilizado pelas coisas que dão errado, mesmo sendo culpa dele ou não. E ele sente que muitas vezes a culpa cai nele com coisas que ele acha que ele não tem controle sobre. Então, muitas vezes, sempre que precisa de um culpado é o Eberl. Mesmo sendo ele, quem leva a culpa é o Eberl. E ele talvez esteja um pouco de saco cheio de todo mundo jogar só nas costas dele quando, porra, ele tá tentando fazer o trabalho dele. Não é ele que tá fazendo as coisas de errado. Então, por isso que saem esses boatos de que o Eberl poderia se demitir. Mas, ao mesmo tempo, e pode ser por isso, também pode ser o Bayern já preparando uma demissão dele e já dizendo, soltando notícias da mídia de que tá um fim de ciclo do próprio Eberl no Bayern. Pode ser também, né? Pode ser o Bayern manipulando a mídia.
Daí também aqui, continuando sobre o Weber. Saiu, né, que ele poderia pedir as contas, mas depois saíram mais notícias também falando que atualmente há poucos indícios de que o Weber deixará o cargo em um futuro próximo. Ao mesmo tempo estão falando que ele pode se demitir, estão falando que tem poucos indícios de que ele vai sair do Bayern agora. Muito confuso, obviamente. Então, mais ou menos essa é a situação do Weber. E só pra completar aqui, o Christoph Freund parece que, apesar de todas as confusões do Bayern, ele tá se mantendo bem lá, porque ele tá fazendo um bom trabalho no campus do Bayern, que é a base. Então o Christoph Freund tá fazendo um bom trabalho. E pra terminar do Weber, pra gente começar a análise, não só passar informação, né? O Weber planeja permanecer no Bayern. Atualmente ele não pensa em renunciar. Ele vai tirar alguns dias de folga depois da janela e depois vai voltar ao trabalho. Então, assim, ninguém sabe se ele vai ficar ou não. Aparentemente, ele vai continuar por enquanto. Mas o trabalho dele tá um pouco em risco. Por enquanto ele tá seguro, mas ele pode ser demitido. Ou ele mesmo se demitir. Mas agora, vamos pro assunto que mais interessa. O Weber merece continuar no Bayern? Seria justo se ele continuasse ou ele tem que ser demitido? Esse é o principal ponto. E qual que é a minha opinião? Eu acho que tem argumentos para ele ficar e argumentos para ele sair. A grande verdade é que o Weber fez sim algumas coisas boas dentro do Bayern. Ele contratou o Kompany, ele contratou o Olise, ele trouxe o Jonathan Tah e o Bischoff de graça. Ele queria trazer o Xavi Simons nessa janela e na temporada passada, e eu acho que toda a torcida do Bayern queria o Xavi Simons. Ele tentou trazer o Désiré Doué. Assim, o Max Eber tem um bom olho para talentos. Há um ano atrás, antes do PSG tentar o Désiré Doué, quem queria era o Bayern. E tava quase tudo fechado. O problema que não deu certo é porque precisava vender o Coman antes para juntar dinheiro e pagar o Doué. Mas o Coman acabou não saindo e daí o PSG deu um chapéu no Bayern. Só que assim, o Weber, ele faz algumas coisas boas, ele tem umas ideias muito interessantes, ele tem um bom olhar para talentos. Como eu falei, ele trouxe o Olise, tentou o Doué, tentou o Xavi Simons. Então, nesse sentido, tem argumentos para você falar, cara, ele merece ficar, ele merece mais uma chance. Só que ao mesmo tempo, o que complica muito a minha própria opinião sobre ele foi o pós-Virtus. Porque o Bayern não ter contratado o Virtus não tem nada a ver com ele. Porque quem tava negociando pelo Virtus eram os chefões, não era o Weber. Então aí tudo bem. Só que depois disso, o Bayern fez um planejamento de janela muito ruim. Parecia que não tinha plano B. E assim, quando qualquer que mora aqui no Brasil, eu já sabia, Virtus deu errado, você tem duas opções. Ou você insiste em um meio atacante e traz Xavi Simons ou Cherki, ou você vai atrás de um ponta esquerda. E qual que era, na minha opinião, o melhor nome para ponta esquerda? Nico Williams. E o Bayern tentou Nico Williams, sabe quando? Um mês depois. O Bayern demorou um mês para entender que o Nico Williams era o melhor jogador para ponta esquerda. Cara, como que você demora um mês para entender que o Nico Williams era a melhor opção? Como que você demora um mês? E o Bayern foi tentar o Nico Williams, sabe quando? Na época que ele acertou com o Barcelona. O Bayern esperou o Nico Williams acertar com o Barcelona para tentar dar um chapéu. Cara, totalmente atrapalhado. O Nico Williams recusou o Bayern e acabou que nem foi nem pro Barcelona, né? Continuou no Bilbao. Mas, cara, muito erro ali. Daí tentou o Bayern Gittens, que era outro nome na lista do Bayern. Sabe quando? Quando ele acertou com o Chelsea e o Bayern tentou dar um chapéu. Por que não tentou antes? Daí o Bayern levou mais um não. Mas porque o Bayern errou o momento. E isso daí foi tudo culpa do Weber. Ele errou demais. Ele demorou muito para fazer as contratações, chegou atrasado. Por isso que eu falo, a janela foi humilhante. O Bayern se humilhou, o Bayern errou todos os timings e ficou levando não à torta direita. Mas por culpa do Bayern e culpa do Weber. Ali foi culpa dele. Mas no final, bem ou mal, ele conseguiu o Luiz Dias. Na minha opinião, um pouco caro, mas conseguiu um ótimo jogador. Pelo menos, conseguiu um bom ponta esquerda. E depois disso, depois de um monte de merda que ele fez, que por conta disso, eu acho que se ele for demitido é merecido. Depois do Luiz Dias, ele tentou fazer um trabalho bom. Esse que é o pior. Ele tentou o Xavi Simons, tentou o Nkunku, tentou vários jogadores bons. Só que quem barrou foi os chefões.
Na hora que o Eber tentou fazer um bom trabalho, tentou fazer as coisas do jeito certo, os chefões não deixaram. Então, assim, por isso que é complicado. O Max Eber, até agora, já fez algumas boas coisas pelo Bayern, como o Olise e o Company. Ele já teve algumas boas ideias que não deixaram ele fazer, como o Doué, como o Xavi Simons. E ele também já fez merda. Então, o que você vai balançar? É muito difícil. Pra qual lado a balança pesa mais? É complicado. E o Weber também tinha uma missão muito difícil, que era baixar a folha salarial. E ele fez isso, ele cumpriu essa missão. Apesar de que eu achar que ele fez muita merda com o Sané também, o caso do Sané foi outro horroroso dele. Mas. Então, ele tem coisas boas, tem coisas ruins. Então, assim, se derem mais uma chance pra ele, tudo bem, daí ele tem que mostrar serviço. E se não derem mais uma chance, ele for demitido, justo também. Ele fez muita besteira. Ele errou muito. Só que assim, tem que lembrar, que é o mais importante, também não deixaram ele fazer o trabalho dele quando ele quis fazer. Quando ele quis fazer certo, né? Quando ele quis fazer merda, deixaram. Mas quando ele quis fazer certo, proibiram. Então tem um problema que não é só dele. Tem um problema que vem dos chefões. Vem lá do Dresden, vem do Uli Hoeneß, Rummenigge, desses caras. Esses caras também têm que ser cobrados. E é por isso que eu concordo com o Eber quando ele fica. Quando sai notícia dizendo que ele tá puto, porque a culpa só cai nele. E a culpa não é só dele. Esse é o problema. Então, assim, o que acontecer com o Eber, eu. Eu vou concordar. Se manter ele, tudo bem. Por enquanto, né? Vai que ele faz mais merda, daí tem que ser demitido. Então, assim, isso eu concordo. Só que o problema é quem contratar depois dele. O principal nome é o Marcus Crouch. Só que daí. Tá, eu separei. Tá na ordem certa, achei que tava na ordem errada. Por que o Marcus Crouch é o melhor nome? Cara, ele é o melhor diretor esportivo, na minha opinião, da Alemanha. Ele vem fazendo um trabalho sensacional no Frankfurt. Se a gente for ver as vendas que ele faz, cara, é um absurdo. Ele tem um olho pra talento excelente. Cara, o Marcus Crouch, ele vê talento muito fácil. Ele sabe os caras exatos pro sistema que ele precisa. Não à toa, a gente vai ver um monte de centroavante do Frankfurt sendo vendido por valores absurdos, porque ele sabe exatamente o perfil que vai ser potencializado no sistema de jogo do treinador. Então, nesse sentido de recrutamento, ele é, cara, é o melhor da Alemanha. Mas ele também vende muito bem. Olha aqui, ó. Ele contratou, os jogadores que eu vou falar aqui, ele contratou e ele vendeu, tá? Ó, o Pacho. Pra mim, foi o melhor zagueiro do PSG nessa Champions League. Melhor até que o Marquinhos, que jogou muito. O Pacho, cara, um absurdo. Vendido 40 milhões pro PSG. Daí, Marmouche. Veio a custo zero na época. 75 milhões vendido pro Manchester City. O Ekitike. Cara, o Ekitike eu nunca achei que valeu 90 milhões de euros. Pra mim, ele era jogador de 60, 70 no máximo. Com potencial de um dia ser jogador de 100 milhões de euros. Foi vendido por 95. Cara, esse cara, o que ele vende bem jogador, ele negocia bem, é um absurdo. Até por isso que eu acho que o Bayern devia contratar ele, né? Porque o Bayern é o time que vende mal. Kolo Muani. Também, nunca achei um jogador de 100 milhões de euros. Vendeu por 95. Kolo Muani teve uma fase excelente no Frankfurt, né? Mas, pô, 95 é um exagero. E conseguiu vender. Então, assim, cara, ele é um absurdo. Então, assim, o único problema do Marcus Crouch no Bayern, na verdade, tem dois problemas. A primeira questão é o tipo de trabalho de Frankfurt e de Bayern são completamente diferentes. No Frankfurt, você contrata jogadores baratos para potencializar eles e vender caro. No Bayern, você contrata ou jogadores promissores para desenvolver, ou jogadores prontos para jogar pelo Bayern. Por isso que a parte da venda do Marcus Crouch, apesar de que vai melhorar no Bayern se ele chegar, porque ele vende muito bem, não vai ser muito bem utilizada porque o Bayern não é um clube vendedor, né? A proposta é diferente. Mas isso daí ele resolve, cara. Ele é tão bom que isso tanto faz. O grande problema é o que tá escrito aqui nessa notícia, ó. É a primeira parte, a segunda parte aqui não é tão importante. Mas, ó, o nome de Marcus Crouch foi discutido no Conselho de Supervisão do Bayern, mas há dúvida sobre se ele trabalharia dentro do atual conceito de liderança do Bayern. Crouch é conhecido por querer operar com liberdade e não permitiria interferência dos chefes do clube em seu trabalho, nem em transferências, nem em seu estilo de liderança. Até o momento, não houve contato entre os chefes do Bayern e o Crouch.
Por que eu tô trazendo ele se ele não teve contatos? Porque com certeza, se o Eber é demitido, o Max Crouch é o top 1 da lista do Bayern. Mas é aqui que tá o problema. É o que eu acabei de falar do Max Eber. Os chefões do Bayern não deixam o diretor esportivo trabalhar direito. Então, o problema do Crouch é o que adianta você trazer o pica do mercado, o melhor dos melhores, se você não vai deixar ele fazer o trabalho. Do que adianta? Então, assim, esse é um problema até pra trazer ele pro Bayern. Porque todo mundo hoje sabe que o Bayern é essa zona. Todo mundo sabe que não tem comando no Bayern. Na verdade tem, né? Os chefões. Mas é os chefões atrapalhando o diretor esportivo querendo fazer uma coisa, os chefões outra, o conselho de supervisão não liberando verba. É uma bagunça total. Tem comando, mas é um comando bagunçado do Bayern. Então, será que o Marcus Crouch aceitaria trabalhar no Bayern sabendo que ele não vai conseguir fazer o trabalho dele direito? Ou o Uli Hoeneß e o Rummenigge vão parar de encher o saco e vão deixar o cara trabalhar? E se o cara fizer merda, culpa dele. Se o cara fizer as coisas do jeito certo, parabéns. Entendeu? Mas o cara não deixa trabalhar. Por isso que eu tenho dúvida se ele aceitaria vir pro Bayern. E ó, só quis trazer mais uma notícia sobre ele. Que nem. Eu não quero nem ler aqui a fala do cara. Mas só pra mostrar que aparentemente tem uma cláusula de rescisão dele com o Frankfurt de 8 milhões de euros. Então não é tão caro pra contratar ele. Tem o salário também, né? Mas seria 8 milhões pra tirar ele do Frankfurt. Então o grande problema aqui com o Marcus Crouch, eu não sei se ele aceitaria vir pro Bayern, porque hoje o trabalho ele é tão bom que de verdade, se por algum motivo no Real Madrid, no City, no Liverpool, não sei, qualquer clube do mundo, precisar de um diretor esportivo, o Marcus Crouch com certeza é top 3 da lista. No top 3 ele vai estar. Então, então eu tenho dúvida se ele aceitaria vir pro Bayern, sabendo que tem essa bagunça toda, sendo que, por exemplo, em outro clube top da Europa também, ele vai poder fazer o trabalho do jeito que ele quer. Então talvez seja. É difícil o Bayern hoje, por conta dessas atitudes dos chefões, trazer os melhores nomes. É difícil. E daí, falando desse negócio de bagunça, eu até queria falar uma coisa que eu tava pensando, tava refletindo aqui. Será que o Wirtz ter escolhido o Liverpool e não o Bayern tem a ver com essa bagunça do Bayern? Com essa desordem do Bayern? Porque assim, cara, o Liverpool hoje me parece um clube extremamente arrumado. A janela que eles fizeram foi absurda. Será que o Wirtz não viu um clube mais unido do que o Bayern? E por isso que escolheu ir pro Liverpool e não pro Bayern? Porque viu que no Bayern essa bagunça interna que ninguém sabe o que vai acontecer? Talvez ele tenha visto no Liverpool mais segurança. O Wirtz. Eu acho que não é isso. Isso aqui é uma teoria minha. Eu acho que não é, porque no caso do Wirtz, em específico, era um consenso dentro do Bayern de que era ele ou ele. Então, nesse caso, pode ser que não seja. Mas tem uma chance de um dos fatores que fez o Wirtz escolher o Liverpool ao invés do Bayern ser isso. Pode ter sido. E só pra vocês verem que eu não tô zoando e que isso é coisa séria, essa aqui é uma reportagem que fala sobre a época que o Bayern tentou contratar o Haaland e chegou muito perto. Pra quem não sabe, o Bayern tinha convencido o Haaland a vir pra Munique. Ele queria o Bayern por conta do projeto esportivo e tudo, mas acabou perdendo ele pela questão financeira. Mas convenceu na época a trazer o Haaland pelo projeto esportivo. E olha, uma das coisas que está escrito aqui. O Haaland ficou impressionado com a forma como a diretoria do Bayern está agindo como um time. O Haaland, uma das coisas que ajudou o Haaland a escolher o Bayern na época como o melhor clube para ir, depois escolheu o City pela questão financeira. Mas queria o Bayern é porque o Bayern era unido, a diretoria, todo mundo era unido. E hoje não. É o conselho de supervisão que não deixa o Eber gastar dinheiro, às vezes de forma certa, às vezes não. É o Uli Hoeneß falando, não, só empréstimo, não vamos mais gastar dinheiro, e o Bayern com um elenco deficitário. É o Eber, às vezes fazendo merda, quando quer fazer coisa direito ninguém deixa. Então, é uma bagunça. O mais importante que eu quero falar é com o Eber ficando, com o Max Crouch chegando, independente do que aconteça, ou se chegar qualquer mais um cara aí, tanto faz quem seja, o que importa é o Bayern ter uma direção, e de preferência boa, né? Não adianta ir pro lado errado. Mas é o Bayern ser unido de novo. É todo mundo dentro do Bayern entender o que quer fazer e seguir como um time, porque hoje o Bayern é uma bagunça. Esse é o grande problema.
Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!